Você foi casada, sua filha? Não, na verdade eu fui noiva. Noiva. Eu namorei dos 15 aos 21, já tava naquele processo de casa, tudo certinho. Já morava com ele, na verdade. Tava só esperando finalizar a faculdade para poder casar. Na época, eu não tinha tanta maturidade assim para relacionamento, então você não sabia meio que distinguir o que era bom e o que era ruim. Sim. Eu só sabia que eu queria terminar de estudar para depois casar. Primeiro porque ele era muito machista, eu sabia que ele ia me proibir de estudar. Nossa, Ó, do cara. século, né? Mentira, exatamente. Que século que esse cara nasceu, gente? Eu tenho inclusive uma situação da faculdade, tem o Pipo, que ele é estilista e tal. Na época ele fez faculdade comigo de administração. E naquela época existia, né, de falar do grupo GLS e tudo mais, mas era um pouquinho mais velado. Sim. E o Pipo sempre foi de andar de mão dada, com namorado e tudo mais. E eles, tipo, de ir pra briga, porque ele achava que o Pipo tava fingindo que era gay só pra estar do meu lado. Então eu sabia que eu ia acabar sendo privada de algumas coisas. Lembra quando você falou do sinal de Deus? Até o que é ruim vem pro que é bom. Então eu acabei falando, não, depois que terminar os estudos, eu caso. Uhum. Acabou que fiquei grávida nesse meio período, com E vocês noivos? noivos. Tá. E aí eu descobri que ele tinha uma amante. Na época do Orkut, recebi as fotos e tudo do mais. Nossa, agora só piorou, né? Antes a gente só tinha Orkut, agora tem milhões de redes sociais, tentadoras. Ele dá uma tremidinha. Jura, cara? Exato. E aí, nessa época, eu voltei para casa dos meus pais, construí a minha vida do zero, enfim, deixei tudo para trás. Mas ele assumiu essas responsabilidades. Ele deu um nome para ela, assim, sabe? Mas deixou, tipo, todas as responsabilidades comigo. Mas financeiramente também? Inclusive financeira. Então, assim, ele é aquele pai que posta foto no Instagram, aquele que quando arruma uma namoradinha chama a filha para ir no shopping, no Parque da Mônica, olha como eu sou incrível, e depois coloca na estante de novo. E só voltamos à programação normal, né? A mãe volta à programação normal. Exato. Mas você nunca reivindicou pelos seus direitos, pensão, tudo isso? Já. Eu tinha, na época, 22. E eu desisti porque eu fui agredida. Por ele? Ele esperou os meus pais saírem, ele já conhecia a rotina da minha casa, enfim, e me agrediu. E eu não entrei só para reivindicar a pensão dela. Eu entrei para reivindicar também porque a gente tinha carro junto, casa junto, tudo junto. Então, eu fiquei com uma dívida. Gente, não casem com pobre. Porque ele tinha um nome sujo, eu dei meu nome pra tudo. Ai, meu Deus. E as dívidas todas ficaram comigo. Tá vendo, gente? A paixão dura 1 ano e meio, 2 anos. Terceiro ano, você não tá nem beijando mais o cara e tá cheio de dívida. Cheio de dívida, esquece. E aí, acabou que, enfim, fiquei com todo o processo. Até hoje ele não se reergueu? Olha, ele já se reergueu, ele tá bem, atualmente ele até namora, mas eu cortei da minha vida, assim, não proíbo de visitar a minha filha, mas eu deixo bem distante, assim, sabe? Eu acredito muito na lei do retorno, Sim. Então eu acredito que eu não perdi nada, quem perdeu foi ele. Não em questão da gente estar juntos, mas e sim dele privar a filha dele de algumas coisas. Dinheiro a gente conquista. Claro. Então, assim, a prova disso é que em menos de 2 anos eu consegui quitar tudo, consegui comprar outro carro, consegui reformar a casa dos meus pais, enfim, consegui mudar de emprego, mudar de salário. Então, assim, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus tirando, te livrando, livramento. Exato. Né? E aí hoje, é muito engraçado, porque hoje eu olho assim e falo, caraca, como que eu me apaixonei por um cara desse? Como que eu ia casar? Como que eu ia casar? Assim, não faz sentido. O meu ex-namorado, por exemplo, o Caio, era muito engraçado, porque ele também é pai, né? Sim. E aí ele falava assim, não, imagina, você tá errado, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, tá bom. Aí quando a gente começou a conviver, ele falava assim, meu Deus do céu, você não merece. Nossa, ela não merece esse pai. Eu falava assim, tá tudo bem, assim, eu já superei. E assim, eu nunca menti pra ela, né? Até, sei lá, acho que ela tinha 4 anos, 5 anos. Teve a formaturinha, sabe, de prezinho. E aí ele disse que ia, não compareceu.
Na volta, eu dirigindo, ele tava, sei lá, com umas gatinhas do funk. E eu passei com o carro, a minha filha viu. Claro que ela acabou com ela, e a partir daquele dia eu falei, não minto mais pra ela. Então, toda vez que ele falava, olha, o papai vai te buscar e não foi, eu falava, o papai não quer te ver, o papai não vai te buscar, o papai tá no funk, o papai tá em qualquer lugar, então a gente vai fazer alguma coisa. Então, eu levava ela no cinema, eu levava ela no parque, e por assim seguiu. Então, assim, eu não criei ela com tabus, assim, E sabe? como foi isso na cabeça dela, cara? Ela saber que o pai tinha essa ausência e esse descaso várias vezes com ela. Então, hoje eu tô esperando, na verdade, né, passar ela com um psicólogo pra saber se afetou ela de alguma forma, porque a Tatá, ela é muito quietinha, assim, ela não é de conversar, ela não é de falar, ela é muito quietinha. Fica mais na dela, né? Ela é super... Ela não gosta de briga, né? Deve ser igual o Luca. Não, ela é super tímida, assim, se você colocar ela ali sentada aí e ficar 5 horas, ela é completamente diferente da mãe. Ela vai ficar calada. E então eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, ou se é realmente dela ser tímida, ser quietinha, né? Mas eu acredito que tenha, né, essa questão da rejeição. Então eu tenho medo de ser, olha, eu não vou incomodar aqui para não perder o pouco espaço que eu tenho. Apesar de eu conversar muito com ela, mas uma coisa é a gente conversar, né? A teoria, Sim. outra coisa que a gente tem dentro do sentimento, coração né? e a gente não quer Tem falar. pessoas que são muito fechadas, não conseguem se abrir. Eu sinto isso dos meus filhos também, essa diferença. Exato. Então, assim, eu sempre converso muito, assim, com ela. Antes ela tinha meio que a síndrome do patinho feio, sabe? Tudo ela falava, eu sou feia. O nariz dela é meio que o nariz do pai, não é fininho, que nem o meu. Então ela fala assim, ai, mãe, eu tinha que nascer com o nariz do pai. Eu falo assim, filha, referências deles, né? Eu tenho uma caixinha na minha casa. Coisa louca, né? Independente de tudo que aconteceu, eu tenho a caixinha com a aliança guardada, com as fotos. Querendo ou não, eu namorei ele dos 15 aos 21. Então, assim, garotos, parem de me perguntar da onde nasceu a minha filha. Eu odeio isso, tô conhecendo o cara, ele fala assim, foi só de uma noite? Não, gente, foi de um relacionamento.